Opa, e aí pessoal, beleza? Pessoal, eu já fiz esse top 5, mas eu refiz ele porque o que eu tinha feito antes tava muito ruim. E esse tá um pouco pior, então, tipo, eu decidi fazer ele porque tá um pouco pior. Espero que vocês gostem e vamos nessa. O retorno do médico. Tive um sonho muito estranho, no dia após a prova trimestral. Havia um homem naquele sonho e sua vida infeliz estava uma bagunça total. E esse sonho era sobre o nosso protagonista, Kim Yoon. Após perder seu pai devido à pobreza e sua família não ter condições de ir num médico, ele decidiu estudar feito louco para ser um médico e dar orgulho para sua mãe. E sua maior conquista depois de 40 anos foi realizado. Ele foi aceito na faculdade de medicina. Mas depois disso, sua vida foi apenas um fracasso. Ele sofreu muito bullying durante o ensino médio. Após muita dificuldade e por sua falta de inteligência, Kim conseguiu se formar em medicina. Mas ele queria dar um upgrade na sua vida. Mesmo sabendo que seria difícil, ele queria se graduar em ser cirurgião. Só que a realidade bateu. Ele percebeu que, por sua falta de habilidade e inteligência, ele poderia matar um paciente facilmente, se ele não treinasse ou estudasse muito mais. Mas ele acabou estudando e treinando feito louco, e ele conseguiu se graduar em cirurgião. E ele acabou sendo aceito em um hospital de renome no seu país. Porém, por causa da sua concorrência, ele foi chutado feito cachorro de lá. Entretanto, ele resolveu abrir seu próprio hospital. Só que devido às suas dívidas, o hospital acabou falindo. E a mulher que ele conheceu, ele se casou com ela, acabou largando ele. Ele percebeu que devido ao geramento do seu dinheiro, ele acabou criando muita dificuldade, tanto que a sua mãe poderia ficar sem teto a qualquer minuto. Ele fez um exame nele próprio, e nesse exame ele constatou que tinha câncer. Aí sim a realidade dele bateu. Ele estava sem esposa, a mãe dele poderia perder a casa a qualquer minuto, e ele tinha câncer. Só que a sua vida ficou um pouco mais pior. Os agiotas vieram cobrar o dinheiro que ele estava devendo. Ele falou para esse agiota, eu vou pagar. Só que o agiota falou, nós sabemos que você está com câncer, você vai morrer. Se você não pagar e você acabar morrendo, nós vamos cobrar a sua mãe o dinheiro. E ele fala, não, mas pô, vocês não têm coração não? Aí os agiota falam, olha, tem uma solução, você pode vender seus órgãos pra gente. O seu câncer não é nos órgãos, então ainda são bons, ainda não se espalhou pra lá. E ele se viu totalmente abalado por essa situação. Depois de ser despejado da sua clínica, literalmente, Kim, em meio ao desespero que lhe cercava, resolve ligar para sua mãe como fosse para se despedir dela. Depois de ter uma conversa com a sua mãe, ele resolve comprar uma bebida e deixou seus pensamentos fluir. Até que uma mulher se senta ao seu lado, e essa mulher começa a contar uma história para ele, que há 2 anos atrás, ele salvou a sua vida. Quando todos queriam deixar com que ela morresse, porque aquele caso era impossível de ser salvado, ele foi lá e tentou. E ela, como agradecimento, resolve servir uma bebida para ele. Depois de beber a bebida daquela pessoa gentil, Kim acaba caindo no sono profundo, e ele percebe que ele retornou no tempo. Ele retornou exatamente no dia que ele fazia a prova trimestral dele, para poder entrar numa escola renomada, para poder sim entrar na faculdade, né? Poder ir pra uma faculdade boa. Como na sua vida anterior, o passado dele modelou o futuro, dessa vez ele vai fazer de tudo para que isso não aconteça. Tanto que ele vai pedir pro pai dele se tratar, porque o pai dele morreu de uma forma até banal, né? E agora ele vai estudar feito louco, porque tipo, mesmo ele tendo voltado, ele ainda é burro, né? Não é tão inteligente, né? Agora ele vai estudar feito louco, ele vai fazer de tudo para poder dar uma vida legal pros pais dele, né? E também vai treinar seu corpo para poder enfrentar os caras que vão fazer bullying com ele quando ele for pra escola comunitária do bairro. Esse garoto louro, ele é o antagonista da obra, vocês vão entender. Esse morro é muito intrigante, muito intrigante. Médico jogador. Raymond é um filho legítimo do rei e é retratado para todos como nojento e lixo. Após descobrir que possuía um poder de cura, ele pensou que sua vida iria mudar, porque aqueles que tinham poder de cura recebiam riquezas, fortuna, recebiam respeito de todos do império, e até mesmo você sendo um plebeu, você recebia essas regalias. Então ele percebeu que dessa forma ele seria reconhecido por todos, até pelo seu pai. Até que ele resolveu escrever na escola de curandeiros. Só que seu rank era muito baixo. O seu rank era um nível abaixo do rank F. Na classificação de curandeiros existe 6 tipos de rank, do S até o F. Só que o Raymond, ele tinha um rank F abaixo, então fizeram um rank novo para ele, simplesmente para ele. Mesmo depois de 5 anos na instituição de curandeiros, ele não conseguiu passar para se tornar um aprendiz, ficando obrigado a ser meio que um faz tudo ali de todo mundo, limpando e fazendo tudo para as pessoas terem uma estadia um pouco melhor ali, né? Um empregado. Depois que ele terminou seus afazeres, nosso protagonista, ele resolveu ler um livro. Até que do nada, achando que suas mentes estavam muito cansadas, apareceu uma tela na frente dele. E essa tela dizia: você despertou como jogador de classe cirurgião. Ele pensou que ele estava alucinando naquele momento, até que ele foi transportado para outro lugar. E nesse outro lugar, ele viu uma pessoa fazendo uma cirurgia ali, uma operação, e ele ficou maravilhado com aquela situação. Depois que terminou aquela cirurgia, as memórias daquele cirurgião-chefe e seu talento foi tudo para a mente do Raymond. Agora ele vai utilizar essa tela de sistema para poder evoluir as suas habilidades de cirurgião e provar para todos o seu valor. Lógico, ele também quer dinheiro, né? Porque ele sempre sofreu ali, né? Não é mais aquele... Agora, o nosso protagonista, Raymond, considerado para todos um curandeiro fracassado, rank abaixo do rank F. Com essas habilidades despertadas de um jogador, vai começar sua carreira médica, através desse conhecimento que ele adquiriu da medicina moderna.
Pra quem gosta de manhwa medieval com sistema e com medicina, esse aqui é perfeito. O renascimento de um médico. Jin só queria fazer seu trabalho como médico de UTI e depois ir para sua casa. Só que naquele dia, a sua vida havia mudado. O seu amigo de longa data disse inscrições para Médicos Sem Fronteiras e perguntou para o nosso protagonista se ele queria ir. E nosso protagonista, lógico, disse que não. Mas depois de muita insistência, literalmente, ele decidiu ir. Ao chegar em um vilarejo humilde com pessoas que só queriam ser tratadas dignamente, Jin começou o seu trabalho como médico. Só que o pior aconteceu. Os soldados rebeldes, na sua maior covardia, invadiu o acampamento. E Jin, ao presenciar covardemente as mortes de várias pessoas, adentrou dentro de uma cabana com uma criança ferida e a sua enfermeira. O que Jin mais temeu aconteceu. Os rebeldes haviam subjugado todos os soldados do acampamento. E os rebeldes caminhavam lentamente até sua barraca. Depois que nosso protagonista suplicou pela vida das crianças e pela sua vida, os rebeldes, no seu maior ato de covardia, atiraram nas crianças. E Jin, por ter feito o juramento de Hipócrates, colocou seu corpo entre as balas e acabou sendo morto naquele processo. Só que ele acabou acordando no corpo de uma criança. E no local onde ele fez uma olhada rápida, ele viu várias carruagens destruídas. Mesmo aquela situação sendo muito estranha para ele, ele viu uma pessoa ferida. E ele, como médico, ele deixou o seu lado de médico agir primeiro. Então ele foi lá e fez o primeiro socorro na pessoa, mesmo não tendo nenhuma máquina ou algo moderno para ajudar. Então ele usou o básico do básico, mas ele para tentar salvar aquela pessoa, né? Só que ele acabou percebendo que estava muito estranho aquele lugar medieval. E ele começou a perceber que tinham várias semelhanças com uma novel que ele leu, que chamava The Supremo Demon King, que é uma novel de Murin que ele gostava muito de ler. O nosso protagonista pensa, se esse for um manhwa que eu já li, então daqui a pouco vai aparecer o deus da medicina aqui. Se recorda que esse deus da medicina vai morrer, porque ele tem uma doença incurável, é muito difícil de curar ele. E nosso protagonista sabe que depois que ele morre, aparece a cura. Então ele sabe exatamente como curar esse deus da medicina. E ele meio que, tipo assim, vai fazer de tudo pra poder passar despercebido, mas esse deus da medicina vê que ele tem muito talento como médico e resolve chamar ele para ser seu aprendiz, porque ninguém conseguiria suportar os ensinamentos desse cara, é só o nosso protagonista. E ele vê que o nosso protagonista tem talento. Então ele chama, entendeu? Então é uma história muito bem montada, entendeu? Dr. Level Up. Crescendo em um orfanato, Jeong sempre se manteve de coração fechado para todos, devido ao seu crescimento no orfanato ser muito difícil. Então ele acabava se fechando para todos. Mas ele tinha um sonho de virar cirurgião cardíaco. E mesmo com todos o desmotivando, até falando que ele nunca seria capaz de conseguir isso, ele estudou pra caramba e conseguiu virar um cirurgião. Só que depois que ele virou cirurgião cardíaco, ele acabou sofrendo um acidente. Ele acabou sendo atropelado por um Tricksama. E ele atravessando a vida após a morte, ele ouviu seus pacientes agradecendo por ele ser um bom médico e tudo mais. E ele pensou que ele só estava dormindo devido ao cansaço. Só que quando o Jeong acorda, ele não acorda no seu corpo. Ele acordou no corpo do Choi Shiok e não no corpo do Jeong, que era o corpo dele. Assim que ele se olha no espelho e vê seu corpo totalmente diferente e fica totalmente assustado com aquela situação, ele recobra da memória do Choi. E nessa memória ele percebe que ele é filho de uma família que tem dinheiro, só que ele nasceu, mesmo ele nascendo com todos os aspectos físicos fodas, ele tinha um problema cardíaco. E o coração do Jeong foi para o Choi. Mas não é o Choi mais que reside ali, é o Jeong. E depois de muito tempo tentando raciocinar o que está acontecendo, ele percebeu que ele ganhou habilidades. Ele acabou ativando uma tela de sistema. Essa tela de sistema quer que ele transforme o Choi num dos melhores cirurgiões do mundo. E ele tinha ainda esse sonho de ser cirurgião. Mesmo ele estando em choque, ele ainda tinha esse sonho. E agora a gente vai ver o Jeong no corpo do Choi pra tentar fazer ele virar um cirurgião muito foda, né? E esse manhwa é muito intrigante, porque, tipo assim, tem muita história ali envolvida, né? Não é simplesmente um manhwa de cirurgião, não. Ele tem que passar por todo o treinamento médico de novo. E lógico, ele fica muito triste, porque, tipo assim, ele vê o seu amigo lá, que era a única pessoa que acreditava nele, e agora sendo seu médico, né? Mas não é o médico do melhor amigo dele. E o seu amigo fala, ó, esse coração que foi transplantado pra você era de um amigo meu. Ele fica muito triste por ter deixado de ser amigo dele. Ele também não pode falar que é o amigo dele, né? Mas ele ganha uma habilidade, ele poder ver as emoções da pessoa e saber se a pessoa tá ruim e tudo mais. E agora ele vai usar essa habilidade pra ser um dos melhores cirurgiões do mundo. E também consertar a vida do Choi, né? Porque, tipo assim, o Choi tem uma vida muito, mesmo ele sendo um cara muito rico e tudo mais, ele tem uma vida muito intrigante, muito pesada, sabe? Vocês vão ter que ver aí, pessoal. Quando o nosso protagonista era criança, o seu pai foi atropelado e estava em estado grave. Só que por um erro médico, o seu pai acabou falecendo. Então nosso protagonista, Jang Yeon-jun, decidiu se tornar um médico. E ele prometeu que ele próprio nunca negligenciaria um paciente. E sua mãe, depois da morte de seu pai, ela tomou as rédeas da casa. Então ela arrumou vários empregos para sustentar os seus dois filhos, que seriam o nosso protagonista e o irmão dele. E ela decidiu pagar a faculdade do nosso protagonista. Faltando pouco tempo para ele terminar sua faculdade, a sua mãe foi infligida por uma doença incurável. E nosso protagonista teve que largar a faculdade para arrumar um emprego para pagar os procedimentos médicos da sua mãe. E ele acabou arrumando emprego com um amigo dele numa dermatologia.
Depois de mais um dia de trabalho, nosso protagonista percebe que a máquina na qual ele estava fazendo o procedimento na paciente ali dele estava dando choque. Mas ele se lembra que essas máquinas médicas sempre dão defeito mesmo, então ele deixa quieto. Aí depois que terminou o procedimento, ele vai até o seu amigo pedir um aumento, porque ele precisava pagar as contas da sua mãe, porque estava cada vez ficando mais difícil de pagar, porque era uma doença muito rara. Quando ele vai embora, ele fica pensando como é que ele vai pagar a próxima conta da sua mãe, porque estava tudo atrasado. E o que acontece? Ele recebeu uma chamada de um amigo dele, que ele já não via há muito tempo. E esse amigo dele chama ele para ir lá testar uma máquina de diagnóstico que ele tinha desenvolvido. Só que ele fala que não ia porque, tipo assim, tava muito ocupado. Só que o seu amigo fala que vai pagar. E quando o seu amigo fala que vai pagar, ele resolve ir mesmo, entendeu? Porque ele tá precisando de grana, então ele resolve ir. Quando ele chega lá, ele fica muito maravilhado com aquela máquina, porque é uma máquina de alta tecnologia, né? Ele fica doido, pô, será que isso vai substituir os médicos? E seu amigo chama o nome da máquina, chama de Alfredo, mas deixando quieto. Aí sua máquina vai, ele vê que a máquina realmente funciona. E seu amigo fala, quando você clicar nesse botão, a máquina vai dar totalmente o seu diagnóstico, como o seu corpo está. Quando ele vai clicar, devido aos curtos que ele estava sofrendo de manhã, a máquina entrou em curto também. Tanto que desligou, né? Mas a máquina acabou voltando e ele percebeu que a máquina estava de boa. E ele foi embora, porque já tinha feito o trabalho dele e foi embora. Quando ele acordou de manhã, ele percebeu que a visão dele estava boa. Ele sempre usava óculos, mas ele percebeu que a visão dele estava boa. E ele vai pro trabalho, assim, botar o óculos e tudo mais. E quando ele chega lá no seu trabalho, tá fazendo mais um procedimento numa cliente, ao olhar fixamente para a cliente, ele percebe que ele começa a ver vários slides da cliente, né, da pele da cliente, de como a cliente estava naquele momento. Ele assustado, ele termina o procedimento, mas ele sai correndo daquele lugar. Aí vê na sua mente que a última vez que ele viu essas fichas de diagnóstico foi com o seu amigo anterior. Aí ele resolve chamar o nome da máquina, que seria Alfredo. Só que o Alfredo estava em desenvolvimento. E o amigo dele falou que tinha outra máquina, que era o Rony. E quando ele chama o Rony aparece. Fica intrigado, porque o Rony foi por dentro do seu subconsciente. O Rony, ele é uma inteligência artificial. Ele é um pouco mais melhor do que o Alfredo. E o nosso protagonista, como ele era muito inteligente, ele pensa, se eu usar o Rony, ele posso finalmente tentar achar uma cura para minha mãe. E ele vai até a clínica. E quando ele chega na clínica onde a mãe dele tá instalada, ele chama o médico-chefe que tá cuidando da mãe dele, que é um médico que cuida de doenças raras. E ele pede para ver a chapa da mãe dele, a chapa do crânio. E ele acaba vendo ali através do Rony, acaba vendo um detalhezinho que pode salvar a mãe dele. Só que simplesmente ele dá desculpa falando que ele chutou, não vai simplesmente ajudar, né? Ele tem que, para ele exercer medicina, ele tem que ser médico. Então ele resolve voltar para a faculdade para concluir seu treinamento médico para poder um dia salvar a mãe dele, né?